Olá galera, sejam todos bem-vindos ao Portal do Gênio para mais uma videoaula. Bom, nessa videoaula vamos dar continuação à resolução do exame de Química 2019, primeira época. E desta feita, subscreva-se, ative o sininho de notificações, comente caso tenha uma dúvida e compartilhe os vídeos para com os outros colegas. Agora, vem conosco. Bom, a primeira pergunta está aí na tela e diz o seguinte: para a equação da reação, temos aí a equação, a variação da concentração de X em função do tempo é representada pela tabela a seguir. Temos aí a tabela. Qual será a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos? Muito bem, voltemos. Eles nos deram aqui a reação. Temos aqui essa reação. X que forma Y mais Z. E disseram que a variação da concentração do X é representado nessa tabela. Temos aqui a concentração do X em mols por litro. Até aqui varia. E temos o tempo em segundos, que também está aqui, varia. E agora, o que é que eles querem? Eles querem a velocidade média no intervalo de tempo de 2 a 5 minutos. Mas se nós formos olhar aqui na tabela, não temos minutos, só temos o quê? Segundos. Então temos que procurar em que intervalo nós temos 2 a 5 minutos. Como é que faremos isso? Simples. Nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que 1 minuto está para 60 segundos. Então vamos começar com 120 aqui. Ficaremos com o quê? Com 120 segundos está para X. Não é? Produto dos meios, produto dos extremos. Ficamos com X igual a 1 minuto vezes 120 segundos sobre 60 segundos. Não é? 60 segundos sai. Ficamos com o quê? Ficamos com X igual a 120 dividido por 60 dá 2. Resta o quê? Minutos. Então, para transformar minuto em segundo, é só pegar esse minuto dividido por 60. Já temos que 2 minutos é aqui nesse intervalo de 120. Agora vamos pegar o 300. O nosso X será igual. A 300 dividido por 60, que é igual a 5 minutos. Então, o nosso intervalo de 2 a 5 minutos é equivalente a esse intervalo de 120 a 300. Então, voltamos e extraímos nossos dados. O que é que diremos? Tempo inicial igual a 2 minutos e tempo final igual a 5 minutos. Se formos olhar na tabela, quando o tempo é de 2 minutos, a concentração é de 0,7. Então, vamos ter aqui a nossa concentração inicial é de 0,7 mols por litro. E quando aqui o tempo é 300, ou seja, que são 5 minutos, a nossa concentração é de 0,4. Então ficamos com o quê? Ficamos com concentração final igual a 0,4 mols por litro. Muito bem. Agora já podemos partir para a resolução. Então, muito bem. Temos uma aula de velocidade média aqui no canal. O link está aí na descrição. Então, vimos o quê? Que a velocidade média em função dos reagentes é menos a variação da concentração por unidade de tempo. Agora, é só substituir aqui na fórmula. Velocidade média será igual a menos variação da concentração
Qual é a nossa concentração final? É 0,4. Então ficaremos com 0,4 menos... Qual é a nossa concentração inicial? 0,7. Então ficaremos com 0,7. Isto aqui sobra a variação do tempo. Qual é o nosso tempo final? 5 menos... Qual é o nosso tempo inicial? 2. Então aqui a nossa velocidade média será igual a menos 0,4 menos 0,7 dá menos 0,3 sobre 5 menos 2 dá 3. Então velocidade média será igual menos com menos dá mais 0,3 dividido por 3 igual a... que para nós é a linha A. Que para nós é a linha A. Bom, vamos partir para a próxima pergunta. A próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte: a velocidade média da reação, aí tem a reação nitrogênio e hidrogênio para formar aí o amoníaco, é 0,5 mols por minuto. A velocidade média em função do nitrogênio é... Muito bom. Vamos procurar entender. Eles nos deram aqui a reação. Nitrogênio e hidrogênio formam aqui o amoníaco. E disseram que a velocidade média da reação é de 0,5 mols por minuto. Afinal, o que é velocidade média? É a velocidade de consumo dos reagentes e a velocidade de formação dos produtos. Então, estou a dizer o quê? Que a velocidade de consumo de nitrogênio é de 0,5. A velocidade de consumo de hidrogênio é de 0,5. E a velocidade de consumo desse amoníaco também é de 0,5. Porque eles nos deram a velocidade média da reação em geral. Depois nos perguntam, a velocidade média em função de nitrogênio será o que será igual aqui? Se a velocidade média de toda a reação é de 0,5, então a velocidade média do nitrogênio também será do que? 0,5. Também será igual a 0,5, o que equivale a linha D. O que equivale à linha D. A resposta correta é a linha D. Bom, agora vamos partir para a próxima pergunta. Mas não esqueça, subscreva-se, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com os outros. A preparação já começou. Bom, a questão está aí na tela, vamos para a questão número 9. Está aí na tela e diz o seguinte: dada a equação da reação, temos aí o hidrogênio e o oxigênio para formar a água. Sabendo que o consumo de hidrogênio é de 4 mols por minuto, o consumo de oxigênio será de... Voltemos. Quem fala de consumo, estamos a falar da velocidade média. E dizem-nos que a velocidade média em função do hidrogênio é de 4 mols por minuto. Essa questão já é diferente da anterior, porque a questão anterior dizia que a velocidade média da reação. Agora estão a dizer que a velocidade média em função do hidrogênio é de 4 mols por minuto. Qual será a velocidade média em função do oxigênio? Já não será 4 mols por minuto. O que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer o quê? A análise da reação e efetuarmos os cálculos estequiométricos. O que significa? Quantos mols de hidrogênio estão para os mols de oxigênio? Temos o quê? Temos aqui 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Então teremos que 2 mols de hidrogênio estão para 1 mol de oxigênio. Então aqui embaixo vamos colocar aqui. Qual é o consumo do hidrogênio? É de 4 mols por minuto. Qual é o consumo de oxigênio? Não sabemos. X. Então, diremos que o nosso X, esse X, será igual a 1 vezes 4 sobre 2. Então, ficamos com X igual a 1 vezes 4 dá 4, dividido por 2, 2 mol por minuto. Então, se o consumo de hidrogênio é de 4 mols por minuto, então o consumo de oxigênio será de 2 mols por minuto, que para nós é a linha A.
A resposta correta é a linha A. A próxima questão é a questão número 10. E de todas as questões que viemos resolvendo, do número 1 ao número 9, eram questões relativas à cinética química. Agora o número 10 é uma questão relativa ao equilíbrio químico. Temos a aula de introdução ao equilíbrio químico aqui no canal. Vá e assista a aula. Então, o número 10 está aí na tela e diz o seguinte: uma reação química atinge o equilíbrio químico quando... A linha A. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é única. A linha B. A temperatura do sistema é igual à do ambiente. A linha C. As velocidades das reações diretas e inversas são iguais. A linha D. Ocorre simultaneamente no mesmo sentido direto e inverso. Se nós formos observar, nós vimos o quê? Que o equilíbrio químico, não é? O equilíbrio químico é atingido, temos isso na aula, quando as velocidades das reações diretas e inversas são iguais. Por quê? Porque no equilíbrio químico as reações ocorrem simultaneamente direto, no sentido direto e inverso. Isso equivale ao quê? A reações reversíveis que temos essa aula aqui no canal. Então, quando a reação é reversível, é porque a velocidade... Não é? É porque ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso. Então, para atingir o equilíbrio, a velocidade desse sentido direto deve ser igual à velocidade do sentido inverso. Então, isto para nós é a linha C. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. A questão está aí na tela e diz o seguinte: a constante de equilíbrio da reação, temos a reação 2NO2 gasoso, que forma 2NO2, é igual a 1,92 molar. As concentrações de NO e O2 presentes no equilíbrio são respectivamente 0,24 molar e 0,12 molar. Qual é a concentração molar de equilíbrio de NO2? Então voltemos. Então, temos aqui esta reação. Ele diz que a constante do equilíbrio da reação é de 1,92 molar. A concentração de NO é de 0,24 molar e a concentração de O2 é de 0,12. Agora precisamos da concentração de NO2 no equilíbrio. Partimos para a fórmula. A fórmula de Kc, que é a constante do equilíbrio, temos aqui a aula que diz que é a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes também elevado aos seus coeficientes. Então, o nosso Kc será igual aqui a concentração de NO, qual é o coeficiente de NO? Ao quadrado, este NO aqui, vezes a concentração de O2 elevado a 1, porque a concentração de O2 é 1, o seu coeficiente, sobre o reagente, que será a concentração do NO2 ao quadrado. Concentração de NO2 ao quadrado. Então, esta aqui é a fórmula de Kc. Mas nós temos este Kc, nós temos esta concentração e temos também essa concentração. Precisamos desta concentração embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar esta concentração. Ficamos com concentração de NO2 ao quadrado. Será igual a quê? Será igual a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de O2 sobre o nosso Kc. Mas nós não queremos a concentração de NO2 ao quadrado. Precisamos apenas da concentração de NO2. Então ficamos com concentração de NO2. Não é? A propriedade de matemática, já sabemos que quando tiramos o quadrado aqui, temos que submeter isto cá à raiz. Então isso fica na raiz quadrada de concentração de NO ao quadrado, concentração de O2 sobre o Kc. Então vamos partir para resolução. Resolução é só substituirmos. Ficaremos com concentração de NO2 será igual a raiz de concentração de NO. Qual é a concentração de NO? 0,24. Então ficamos com 0,24 ao quadrado
vezes concentração de O é 0,12 sobre a nossa constante de equilíbrio, que é 1,92. Então, ficamos com concentração de NO2 igual a raiz de 0,24 ao quadrado é igual a 0,0576. Ficamos com 0,0576 vezes 0,12 sobre 1,92. Então, a concentração de NO2 será igual a raiz quadrada de 0,0576 vezes 0,12, isso é igual a 0,00612 sobre 1,92. Então, a concentração de NO2 será igual. Isto dividido com isto dá 0,0036. Então, raiz quadrada de 0,0036 é 0,06. Então, arredondando, nós ficamos com 6 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a nossa resposta aqui é 0,0 é 6 vezes 10 elevado a menos 2, que para nós é a linha C. A resposta correta é a linha C.